Olá, tudo bem com você? Bom, a gente vai dar continuidade àquela aula, né, Fabão? Isso. De bioquímica, tá? Nós tivemos um encontro já falando sobre água, carboidratos, e agora a gente vai entrar num tema diferente, né? A gente vai entrar no tema de lipídios. Vou fazer uma leitura breve aqui, daí o Fabão vai entrar com... Falar entrar com tudo é complicado, hein, Fabão? O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas cuja principal característica é a insolubilidade em água e a solubilidade em certos solventes orgânicos. Isso é clássico, né, Fabão? Falar da insolubilidade, que é uma substância orgânica, é, né, fatal. Lipídio é uma molécula apolar, não gosta de água. Não gosta de água, essa é a ideia, tá? E aí a gente vai trazer o assunto dentro de uma questão, né? Dentro de uma abordagem de questão, tá? Essa é uma questão somatória, aquelas questões típicas, por exemplo, da UEM, né? Ou outros vestibulares, e diz assim, ó, os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas, tá? Pensa, né? Deixar você pensar um pouquinho, acabou um pouquinho, tá certo ou tá errado? Pensou? Bom, Fabão, passando o slide, é com você. Vamos lá. Pessoal, se você marcar uma alternativa dessa, eu sou obrigado a entrar no vídeo dentro da sua casa e te dar um cascudo bem dado. Beleza? Porque a frase tem 32 erros. Você tem que estar atento nisso, tem que prestar atenção. Então vamos por detalhe, pessoal. Geralmente, os lipídios são das poucas classes de moléculas bioquímicas que não são formadas pela reação de polimerização. Carboidratos são, ora, tem os polissacarídeos, as proteínas, os polipeptídeos, são cadeias de aminoácidos, mas geralmente os lipídios não. Mas, professor, mas o lipídio não tem uma cadeia longa, também uma cadeia grande? Ótimo! A cadeia longa ou grande se deve ao quê? Ao ácido graxo, que geralmente é um ácido carboxílico de cadeia longa. Opa, a alternativa está falando de cadeia pequena. Pronto, já matou. Está errado aqui e está errado aqui. Se passa uma informação, a outra não pode passar. Você tem que estar atento a isso. Pessoal, só um detalhezinho. A gente sempre vê nos livros didáticos escrito assim, ácidos graxos são ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos. Gente, a frase está meio certa. Porque Cristiano, esses são os ácidos graxos superiores. Existem ácidos graxos com menos de 10 carbonos. O ácido butanóico, o nome comum dele é ácido butírico, tem 4 carbonos e vem da manteiga. A manteiga é gordurosa? Pois é. Então eu tenho o ácido butanóico com 4 carbonos, eu tenho o ácido caproico, tá certo? Que vem da cabra. Então todos eles, pessoal, podem ter menos de 10 carbonos. Os mais comuns, os mais tradicionais, sim, são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Tá joia? E aqui especificamente, eu tenho que falar dessa linda reação química que está acontecendo. Beleza? Professor, como é que ocorre a formação de um éster? A reação de um éster, eu vou formá-lo. Essa reação se chama o quê? Esterificação. Esse é o nome dessa reação. Olha que bonito. Então vamos lembrar rapidinho. Esterificação. Ácido carboxílico reage com álcool. É uma das reações orgânicas mais cobradas nos vestibulares do Brasil. Tá certo? De maneira geral. Então olha o seguinte. O ácido carboxílico vai liberar o grupo OH. O álcool vai liberar o hidrogênio. Então olha que eu vou ter a formação de água. Professor, então essa reação é uma reação que elimina a água. Certo? Professor, eu posso chamar essa reação de desidratação? Pode. E você também pode chamá-la de uma reação de condensação. Gente, reação de esterificação tem mais 3 nomes, hein? Tá certo? Então, olha aqui. Essa é a cadeia carbônica principal, que vai vir do ácido carboxílico, especificamente no nosso ácido graxo. E aqui, a cadeia carbônica secundária é a que vem do álcool. Tá certo? Então tá aqui o clássico, reação de esterificação. Lembrando que o nosso
lipídio é um éster. Outra coisa que eu chamo a atenção, pessoal, é que nessa aula da bioquímica, geralmente essas biomoléculas elas têm funções orgânicas diferentes. Se você lembrar da aula anterior, nós falamos, os carboidratos têm o quê? Hidroxila, tem aldeído, tem cetona. As gorduras são ésteres. Geralmente, hein? As principais gorduras são ésteres. Tem gorduras que não são. Você fica atento. E depois nós vamos entrar em aminoácidos, proteínas. O nome já fala. Grupamento amino, grupamento ácido carboxílico. Então tem um monte de funções orgânicas, cada classe, função diferente. Fica atento nisso, presta atenção com carinho. Certo, Cristiano? O que mais? Bom, só voltando aqui, Fabão, na questão do polímero, né? Porque o polímero é formado por monômeros, que são unidades que vão se juntando para formar uma estrutura grande, né? Geralmente elas são grandes. O aminoácido é um monômero. Exatamente. A glicose é um monômero. Lembra dos disacarídeos? Eles não são polímeros, né? Porque são só 2 monossacarídeos. Sabe como é que chama ele na química? O disacarídeo é um dímero. Um dímero? Porque tem 2 monômeros. Se fosse 3 monômeros, trímero. Faz sentido. É assim que chama na química. Faz sentido. Então, polímeros. Polímeros, vários, muitos. Vários meros, várias unidades. Tá bem? Perfeito. Dentro desse contexto. Bom, continuando, né? Tá lá, Fabão, flechinha. Vamos lá. 2. A hidrólise de moléculas de lipídio produz ácidos graxos e glicerol. Glicerol, terminação ol. Se eu tiver errado, você me corrige. Álcool, né? Álcool. Muito bem. Perfeito. Tá certo ou tá errado essa paradinha aqui? Vamos lá. Interessante, ó. Se você sabe uma reação química, automaticamente já sabe a outra. Essa reação de hidrólise, pessoal, é o quê? É o inverso da reação anterior de esterificação. Então, a esterificação é ácido graxo com o álcool, dá um éster e água. De trás para frente, o éster com água vai dar um ácido graxo e o glicerol. Lembrando só, pegando um gancho do que o nosso amigo Cristiano falou, o que o professor falou? O glicerol é um álcool. Ótimo, glicerol é o nome comum desse álcool. E o nome químico dele, o nome IUPAC, o nome oficial, como que é? Posso arriscar? Pode arriscar. Aluninho novo, tá aprendendo, vamos ver. Biologia. Professor, Ah. será que não é propanol? Uia, quase que acertou. Quase. Tem 3 carbonos, prop. Ele é saturado, mas como ele tem 3 hidroxilas, o final é triol. Propanotriol. Propanotriol. O propanol só teria uma hidroxila. Perfeito. Propanodiol tem 2 hidroxilas. Propanotriol é o nome oficial do glicerol. Entendi. É que eu só fiquei na ideia dos 3 carbonos. É que na química, tudo que se repete de grupos funcionais, de funções, a gente coloca prefixos numerais. Perfeito. 3 álcoois. Propanotriol. Exatamente. Faz sentido. Tá joia? Então, pessoal, tá aqui, ó. A hidrólise em meio ácido vai formar o ácido graxo e tudo. Então, a princípio, a ideia geral aqui está correta. Mas, pessoal, se for um vestibular da tua região, que é um vestibular que se presta detalhes, tipo o nosso da UEM, que se pega nos detalhes, a UEM, por exemplo, daria essa alternativa como errado. Por quê? A hidrólise de lipídios produz ácido graxo e glicerol? Nem todos os lipídios são formados em ácidos graxos. Exatamente. Por exemplo, colesterol. Colesterol, que é um esteroide. Exato. Ele não especificou qual tipo de lipídio que é. Né, geralmente, sim. Normalmente, sim. Mas quando fala de forma geral, cuidado. Beleza. E puxando aquela questão da biologia, na biologia a gente estuda lá os glicerídeos. Ui, é bem lembrado, hein? Os esteroides, os carotenoides, os cerídeos e os fosfolipídios, né? São os 5 grupos que a gente tende esse aqui é qual? Discutir. Então, esse aqui, ele tem o glicerol. O glicerol, nesse caso, ele vai dar nome aos glicerídeos, que são, então, o óleo e gordura. E como eu tenho 3 ácidos graxos, 3 cadeias, é um triglicerídeo. Que na bioquímica, lá no curso de farmácia que eu fiz, galera, eu estudava como triacilgliceróis. Triacilgliceróis. Lembra esse nome bonito? Mas ainda tem. Tem, aparece? Tem alguns livros didáticos que colocam triacilgliceróis. Triacilgliceróis. Como um nome acessório, né? Isso. Triglicerídeos é o nome principal, comum, né? É o chave, né?
Mas aí que está o fato, né? Daí tem o óleo e a gordura, né? Se a gente entrar nesse campo aí, a gente vai longe, né, Fabão? Vai. Tá, vai longe, porque daí o óleo e gordura tem as suas diferenciações, ponto de saturação, ponto de Bem isso mesmo, hein? fusão, enfim. Bom, aqui nossa concentração está na reação, na ligação éster, beleza? Bom, continuando dentro da nossa bioquímica, vamos falar um pouco sobre ligação peptídica, tá? Então, veja que a gente está mudando o foco, hein? Né? A gente saiu dos lipídios, tá? Não é mais lipídio. De repente fala, ó, o professor falou que o lipídio tem ligação peptídica. Meu Deus, não é isso. A gente vai mudar o foco. Ligação peptídica vai envolver aminoácidos. Bom, aminoácido já puxa aquele gancho. Proteína. Aminoácido é proteína, tá? Perfeito. Mas vamos entender o aminoácido, né? Entender quem que é essa molécula, tá bom? Pode dar uns pitacos aqui, vai bom? Com certeza. Carbono central. Chamamos ele de carbono alfa. Por isso que os aminoácidos na biologia a gente chama de alfa-aminoácidos, né? Perfeito. Porque esse carbono aqui é um carbono alfa. Muito Isso. bem. Aí você tem um grupamento amina, um grupamento carboxila, que são derivados do amino e do ácido carboxílico, Perfeito. que é de onde veio o nome, aminoácido, tá? Então o nome já te faz lembrar os grupamentos que tem nele. Só você lembrar que tem um carbono no centro, carbono alfa, tá? Complementando, o carbono tem 4 ligantes, né? Isso. E aí ele tem um hidrogênio lá em cima e um radical aqui embaixo. Que na biologia esse radical vai diferenciar os 20 aminoácidos proteicos. Ou seja, os aminoácidos que são usados para fazer as proteínas em todos os seres vivos. São 20, né, ao todo. Perfeito. Apesar de que na natureza são muitos outros aminoácidos, né? Mas os aminoácidos proteicos que é o que nos interessa, tá? Então, se a gente olhar esse outro aminoácido, a gente vai perceber que ele tem a mesma configuração, porque o esqueleto é básico, né? Esse é o esqueleto básico, o grupo amina, grupo carboxila, radical, que aqui estão genéricos, né? Então não precisa fazer uma diferenciação, mas se mudar aqui ou colocar o radical específico, a gente tem nome específico para o aminoácido. Beleza. Bom, aí vem a questão química da vida, né? O que a ligação peptídica precisa acontecer para ela existir? Vamos lá. Cristiano, estou aqui me coçando, não estou me aguentando. Sei. Olha que interessante. Na aula anterior, para quem já acompanhou a aula de carboidratos, na ligação glicosídica, eu falei, é uma reação que elimina água. Acabei de mostrar na aula anterior agora aqui, esterificação, uma reação que elimina água. E agora eu vou falar da ligação peptídica, que é uma reação que também libera água. As três são. E sabe como é que a gente chama essa reação quando acontece essa água quando acontece dentro do ser vivo? Dentro do ser vivo? Dentro do ser vivo. Não sei. Água, no caso, é água metabólica. É verdade. É água metabólica. E aí caiu uma questão um tempo falando assim, o organismo, no caso humano, tá? Produz água. E aí você fica naquela, caramba, o organismo produz água? Com certeza. Sim. Produz água. A reação que acontece metabólica, acontece uma reação no ser vivo. E ela vai produzir água. Esse é o fato, tá bem? Olha uma coisa puxa a outra. Você falou de uma questão, né? Capciosa, né? Auspiciosa, naqueles detalhes assim. Caiu uma assim um tempo atrás. A água é a molécula orgânica mais abundante no organismo, nos seres vivos. Eu marcaria. Você vai direto e marca. A mais abundante. A mais abundante é a água. Mas a água é uma molécula orgânica? Não, uma molécula inorgânica. Cuidado com os termozinhos, preste atenção. Tá certo? Então, novamente aqui, pessoal, mesmo princípio, a ideia é o mesmo. A carboxila vai liberar o grupo OH, hidroxila. O grupamento amino libera o hidrogênio H+, com OH-, vai formar a molécula de água. E aí você tira esse grupo, junta esse dupla O nesse nitrogênio, ligação peptídica. Eu, como sou um pouco mais pré-histórico que o Cristiano, sabe como é que chamava ligação peptídica no meu tempo, Cristiano? Não tem ideia, foi bom. Ligação amídica, porque forma a função amida. Verdade. Então, quando eu estudava, a gente usava o nome ligação amídica, que é o nome antigo da ligação peptídica. Eita. Tá certo? Vai formar a função amida. Uma carbonila C dupla O, vizinho de um átomo de nitrogênio. Beleza? Função amida. Então você está me dizendo que isso aqui Isso, valeu o destaque, muito bom. É um grupo orgânico
Da, função amida. Da Aqui era uma amina, onde eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono normal. Agora, se o vizinho do nitrogênio for um C-O, que é uma carbonila, muda a função de amina para amida. Entendeu? Isso confunde os alunos, hein? Toma cuidado. Amida, né? Porque é um termo muito próximo, né, Fabão? Exato. Amina. Mas que é feito para confundir mesmo, né? E você já vai naquela esperança de que é amina, né? Porque o grupo é amina. Isso. E aí acaba complicando. Então, se liga nesse ponto. Então, a ligação peptídica vai promover a união entre dois aminoácidos. Beleza? Bom, lembra, falando em questão, Fabão, olha só. Vamos ver. No aminoácido existe ligação peptídica. No aminoácido tem ligação peptídica? Não. Verdade. Não tem mesmo. De peptídeo que vai ter? Exatamente. Entre no dois aminoácido vai ter ligação peptídica? rapaz. Caramba. Aí você tá lá na prova, de repente fala assim, Verdade, aminoácido, hein? ligação peptídica, você associa uma coisa com a outra, mas tá errado. No aminoácido tem ligação peptídica? Não tem, né, Babão? São ligações covalentes, isso? Isso, né? compartilhamento. Perfeito. Mas aqui ligação peptídica é entre dois aminoácidos. Quer ver outra sacanagem que eles fazem? Vamos lá. Se você pegar um aminoácido, dois aminoácidos, três aminoácidos, beleza? Certo. Você vai ter uma ligação peptídica, duas ligações peptídicas. Certo. E ele vai se chamar de tripeptídeo. Certo. Dipeptídeo, tripeptídeo. Aí eles falam, numa molécula de tripeptídeo tem 3 ligações peptídicas. Num tripeptídeo tem 3 ligações peptídicas? Não, 2. Tem 2. É o ponto de união dos dedos, ó. Exatamente. Então dá pra gente usar aquela formulazinha N-1, tá? Bom, vamos lá então. Se a molécula de proteína ou peptídeo, tá? Que é a sequência de aminoácidos, tiver 50 aminoácidos. 50. Quantas ligações peptídicas tem nesse peptídeo? Menos Número total de aminoácidos, menos 1. 49. Entendeu? Então, esses detalhezinhos os E, caras... consequentemente, vão liberar 49 moléculas de água. Bom. Legal. Né? Se de repente cobrar isso de você, você já consegue fazer essa associação Perfeito. bem básica, beleza? Gostei. Muito bem. Bom, tem uma continuação, Fabão? Posso ler? Pode. Ó, as proteínas, que são moléculas grandes, apresentam estrutura complexa, já que uma molécula de proteína é constituída por várias unidades menores ligadas entre si, que são os aminoácidos. Perfeito? Para dar destaque na imagem, deixa eu passar para o slide que é maior. É melhor. Então, assim, você tem um aminoácido aqui. Ô, professor, mas esse aminoácido está diferente. Ele está um pouco diferente, tá? Aqui tem... Opa, mas está diferente também, professor. Beleza. E aqui tem um detalhe que eu já vou chamar a atenção. Posso, vamos? Pode. Eu preciso que você já me responda essa perguntinha aqui, tá? Mas vamos continuar. Daqui a pouco eu pergunto de novo. O que aconteceu entre essas duas moléculas de aminoácidos? Esses dois aminoácidos. Vamos lá. Tá certo, moléculas tá certo. Tá, Tudo né? bem. Moléculas de aminoácidos. É um composto, né, covalente, né, e tudo mais. Correto? Quer responder? Pode mandar, Fabão. Pode? Opa. A ideia da ligação. Então, vamos lá, pessoal. Um detalhezinho aqui que assusta os alunos são essas cargas que aparecem aqui. Calma, pessoal. É o seguinte, dificilmente você vai encontrar o aminoácido em meio aquoso na sua forma molecular. Você vai encontrá-lo na forma ionizada, o que nós chamamos também de um íon dipolar. Tá certo? O meio aquoso favorece isso. Essa forma é tão importante, Cristiano, que ela tem até nome. Sabe qual é o nome da forma ionizada? Um nome meio estranho, é um palavrão. Zuiterion. Ou zuiterion, como alguns querem falar. Então essa aqui é a forma de sobrevivência do aminoácido. Porque se o meio está ácido, tem H+, o hidrogênio se liga na parte negativa. Se o meio está básico, tem OH-, ele libera esse H+ aqui do nitrogênio, ó, e neutraliza o meio básico. E ele sobrevive, tá certo? Ele vai durar ali. Então o que nos interessa aqui? Eu vou fazer agora a ligação peptídica. Então olha aqui, galera. Olha o destaque na função amida de novo. Então daqui para cá é meu carbono da esquerda, meu aminoácido da esquerda. Do nitrogênio para lá é o meu aminoácido da direita. Então aqui eu tenho um grupo liberando o grupo OH-, o outro liberando o grupo H+,
aqui vai estar o ponto de união, sai esse ponto de interrogação, Sai. que sai Muito bem. Responder, por favor. água. H2O. 2O. Perfect. Exatamente. Bom, como o Fábio falou, na questão da ionização, onde que o aminoácido está dentro do organismo? Ou ele está no sangue, plasma sanguíneo, Plasma 90% é água, Bem, ou plasma, não o sangue em si, né? O plasma sanguíneo, 90% é água, olha só. e dentro da célula. Dentro da célula, 70%, 75% da célula, dependendo, é água. Então, esses aminoácidos, eles estão ionizados, né? Eles estão em meio aquoso dentro de um ser vivo. Tá? Perfeito. Se pensar numa planta, bom, uma planta também pode estar, né, circulando dentro de uma seiva inorgânica, água e sais, mas também pode carregar aminoácidos, tá? Ou a seiva orgânica que pode carregar os açúcares e também moléculas como aminoácidos, que são moléculas orgânicas, né? Por causa do aminoácido é uma molécula orgânica. Beleza? Joia. Muito bem. Bom, Opa! ácidos nucleicos. Bom, falar de ácido nucleico, a gente já pensa em quem? DNA, RNA, tá? Só que nós não vamos falar da molécula em si, a gente vai falar das ligações que existem na molécula. Porque essa parte bioquímica a gente está focando, tentando, né, Fabão, focar na ligação em si, tá? E não expandir muito, porque daria pra gente conversar sobre Quantas ligações já não falamos, coisas. Que pois bacana. é. Bom, os grupos açúcar e fosfato formam a espinha dorsal de cada fita, né, da fita do DNA. E as bases são responsáveis pelo estabelecimento das interações que mantêm as fitas juntas, conforme representado a figura 3. Vamos aumentar a figura? Vamos lá. A ideia é que aqui nós estamos só com a base nitrogenada, tá bom? A base nitrogenada, ela faz parte de um conjunto chamado de nucleotídeo. Então, você tem que ter um fosfato, um açúcar, uma pentose e uma base nitrogenada, tá bem? Só que como o nosso foco é a ligação, a gente vai estabelecer aqui uma base nitrogenada com 2 anéis, chamado de adenina, é uma base púrica. Uma base nitrogenada com um anel é a base pirimídica. Então, você tem uma base de 2 anéis púrica, uma base de um anel pirimídica. A com T, o Aguinaldo Timóteo, né? Como a gente falou, senão a água tônica, tá? Daí é aquela combinaçãozinha clássica que a gente tem. Bom, entre as duas bases nitrogenadas, A e T, nós teremos a ligação, aí que vem a química na história. Como que a gente chama esse tipo de ligação, Fabão? Que a gente já viu várias vezes em outros pontos, né? Pois é. É repetitivo, é de novo, é a mesma coisa. É uma ligação de hidrogênio. Pessoal, olha que detalhe. Essa imagem aqui ela é bacana. Olha que a ligação entre o nitrogênio e o nitrogênio e o carbono é representada por um traço íntegro, inteiro. Mas quando ele vai mostrar a ligação do hidrogênio em uma molécula com o oxigênio da outra, ele faz o quê? Um tracejado, cheio de pontinhos. Para mostrar que é uma interação, é uma ligação que é de uma intensidade um pouco mais fraca. Tudo bem? Ligação covalente é mais forte. Então aqui eu tenho o polo positivo de uma molécula interagindo com o polo negativo da outra, ó, delta mais e delta menos. Então isso aqui é uma ligação de hidrogênio. E aqui tem duas, e parece que aqui tem 3. Isso. Então aí vem aquele destaque, né, Fabão? Porque entre a base A e T são 2 ligações. Certo. Entre as outras bases, tipo essa, lembra que eu falei? 2 anéis caracterizam uma base púrica. Então, essa é a guanina que se junta com a citosina, que é uma base pirimídica, tá? Se a gente colocar aqui, seria a Gal Costa, né? Fazendo dupla com a Aguinaldo Timóteo, né? A Gal Costa, que eu gosto muito, diga-se de passagem, tem esse fator. 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. Ou ponte de hidrogênio, né? O bond de hidrogênio. Ponte de hidrogênio foi um termo antigo numa tradução errada, viu, pessoal? O termo correto é ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Mas nós aprendemos com ponte de hidrogênio, né? E mantemos isso, tem muito. O vício fica. Então, assim, as bases nitrogenadas, né? Lembrando do pareamento de bases, A com T, G com C, tá? Ele tem 2 ligações de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio. Bom, continuando e colocando o fator final. Era para continuar. Agora sim.
como que estabelece? Aqui, ó, nós temos o açúcar, a pentose, tá bom? Que pode ser a ribose ou desoxirribose, dependendo do DNA ou RNA. Esse é o fosfato e essa é a outra molécula de açúcar. Tá? Só que aí você tem que entender o quê? Que esse elemento ele está num nucleotídeo e esse aqui vai estar em outro nucleotídeo. E aí a gente quer destacar um nucleotídeo, dois nucleotídeos. Eles se ligam entre si. E qual é o nome da ligação entre os nucleotídeos? Lembrando que essa ligação sempre vai unir o fosfato com a pentose. Ela tem nome e o Fabão vai explicar por que que é esse nome, né? E o nome que você precisa gravar, beleza? Pessoal, assusta um pouco porque é uma função orgânica que a gente não estuda no ensino médio geralmente. Nós estamos acostumados com a função éster. A éster aqui seria um carbono, uma carbonila, ligado no oxigênio uma outra cadeia carbônica. Tá certo? Mas como vem do grupo fosfato, então ao invés da carbonila C+O, eu tenho o grupo fosfato, P+O. Então eu tenho o oxigênio como um heteroátomo, seguindo a cadeia carbônica aqui. Então eu chamo isso aqui de um fosfoéster. Mas olha que eu tenho uma cadeia de éster para cá e uma cadeia de éster para cá, ó, na outra sequência. P+O, carbono, P+O, carbono. Então por isso eu chamo essa ligação de fosfo, tem dois ésteres, diéster. Tá joia? Entendeu? É esse o nome. Beleza. Então, em resumo, as ligações que estabelecem os nucleotídeos entre as bases nitrogenadas é ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Perfeito. E o que une os nucleotídeos na fita são, ou é, no caso, uma ligação de fosfodiéster. Isso. Beleza? Então, exploramos aqui, né, as ligações de lipídios, de proteínas e de ácidos nucleicos, tá? Perfeito. Espero que você tenha aproveitado a aula e até uma próxima. Valeu! Abraço!